Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente. Essa aula de arpejos aqui vai ser uma parte 2 da última, porque eu, empolgado do jeito que sou, com guitarra no geral e música para ensinar, eu me empolguei demais. Eu ia falar de duas coisas, um pouco de duas coisas, falei muito de uma e esqueci completamente a outra, que seriam os arpejos menores. Falei só dos maiores. Então, e com sétima, né, etc. Então aqui essa aula vai ser sobre arpejos menores. Isso que dá pra fazer tudo sem roteiro, né? Não organizo direito e ajo igual um idiota. Mas bem, assista a última aula, antes de assistir essa, ok? E o que nós temos aqui, estamos falando de arpejos, né? Estamos falando de arpejos, dessa vez menores. Estarei fazendo no campo de Dó novamente, né? Ou seja, Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior 7, Lá menor, Si menor meio diminuto e Dó maior de novo, ok? Isso tudo em tríades. Qual é a diferença? O que faz um arpejo ser maior, um acorde, um arpejo ser maior ou menor? É a terça. Ao invés de aqui seria, vou fazer um arpejo de fazer o intervalo de terça maior do Ré. Olha só, olha só, olha como ele é mais fechado, ele é mais próximo do outro. E o que isso causa, né? Na formação de acordes que eu expliquei na última aula, para formar um acorde maior, é um empilhamento de terças. Formação de acorde acaba sendo um empilhamento de terças, né? Então você tem uma terça e a terça da terça, que é a quinta. Olha como é legal. É algo simples, né? É que no começo é meio complicado de você pegar e pensar, nossa, é isso, né? E olha a diferença. Como eu expliquei na última aula, o arpejo maior, o acorde maior, ele é formado por terça maior. Daí você empilha nessa terça maior, na terça maior da tônica, uma terça menor. Seria assim. Esse horário tem caminhão pra cacete, é foda. Olha aqui a menor. Viu como mais simples? Agora você tem o menor. Olha como é que é. É um intervalo de terça maior entre a terça e a quinta do acorde, entre Ré. Mesma coisa a sétima, que eu expliquei na última também, para uma sétima maior. Sétima maior é a terça maior da quinta. Nesse caso, a sétima menor é a terça menor da quinta. Então você tem isso aqui, ó. Um arpejo de Ré menor com sétima menor. Sensacional, não é mesmo? Isso serve para todos os outros menores com sétima menor. Você vê que até o desenho é o mesmo. Entende? É uma coisa, ó. Os maiores, o sétima maior. Interessante. Só que a gente tem nesse campo harmônico também, que o maior que eu não disse na primeira aula é o maior com sétima menor. Seria esse acorde aqui. Ele é o que? Ele é dominante. O que é o dominante? Um acorde maior com a sétima menor. E você vê o som dele. Você vê que ele resolve. Você vê que ele pede, né? Ele pede pra gente ir para o primeiro grau, né? Para o Dó maior. Por quê? Né? Porque ele é tenso, ele é um acorde tenso. O que forma essa tensão? Explico agora. A gente tem aqui, ó. O que acontece nele? É um acorde maior, ou seja, Sol aqui, né? Sol, Si. Né? Sol, terça maior que é o Si, o Ré é a quinta. Até aí tudo bem. A questão é, a gente tem aqui uma sétima menor, que é a terça menor da quinta.
E o que essa sétima menor causa, né? Em relação ao resto do acorde, porque em relação ao Sol, isso daqui não é tão tenso. O problema é a terça do Sol, que a gente vai formar o que a gente chama desse acorde, né, desse tipo de intervalo, de trítono. Trítono, três, tom, é um intervalo de 3 tons inteiros entre uma nota e outra. Sim, é aquele mesmo trítono que... Nossa, um compressor ligou lá. Do Black Sabbath, né? Que a gente tem aqui, ó. Olha esse som. Uma coisa aqui, ó. Nossa, mas cadê esse som, né? Tá aqui, ó. Então você vê que ele tensiona. Ele tensiona muito, né? Se eu fizer uma inversão, às vezes, ó, tensiona mais até. Se eu fizer assim. Que é isso é inversão, né? Começar o mesmo acorde, arpejo, por outra nota, né? Que não a tônica. Aqui eu tenho, que nem nesse arpejo, de Sol maior com sétima menor, é Sol, Si, Ré e Fá. Sol, Si, Ré, Fá. Eu posso começar ele por aqui, né? Isso é inversão, eu passo um assunto de outro dia. Si, Ré, Fá, Sol. Só para mostrar a mesma dissonância. E como ele resolve em Dó, ok? Então, vocês podem treinar isso em casa, né? Treinar o quê? Todos os acordes, né? Menores com sétima menor. Todos os arpejos deles, né? Todos os maiores com sétima menor. E ainda também todos os maiores com sétima maior. Temos também os diminutos, meio diminutos, né? As tríades diminutas. E o que seria uma tríade diminuta? Você me pergunta. É uma tríade que ela não vai ser caracterizada pela terça, assim como as maiores e menores. Ela tem uma terça menor. Então, ela está mais próxima de um menor do que de um maior. Você vai ver pelo som também. A questão é, a quinta dela é diferente. Você repara nos acordes maiores, ó, maior, menor. A quinta não sai do lugar. A quinta permanece justa. Agora, em um acorde diminuto, ó, a quinta não está mais aqui. A quinta foi um meio tom para trás. E é isso que causa aqui, ó. É que é o mesmo som do... Cadê o Dó? O Dó não, o Si. É uma quinta diminuta, fazendo um campo harmônico de Sol maior, de Dó maior, que é qual que é a sensível desse... A sensível, não entre as, a sensível mesmo desse som. Sensível, que é o sétimo grau, é o Si. Que em modo grego é o Loca. Olha esse som. Olha como ele pede também, né? Ele na atenção que pede uma resolução, você pode resolver ele para trás também. Daí você termina menor, né? E ele faz isso aqui. Ele é assim mesmo, né? A gente tem esse acorde. Num campo harmônico natural, comum, a gente tem esse Si menor com quinta bemol e sétima. Você pode fazer as inversões dele, brincar, né, com isso, sim, e fazer em vários lugares, e etc. Mas aqui ele não é simétrico, ok? Aqui ele não é simétrico como seria em uma menor harmônica. Menor harmônica por quê? Porque na menor harmônica a gente consegue um acorde diminuto mesmo, não meio diminuto.
O meio diminuto, qual que é a diferença entre o meio diminuto e o diminuto? O diminuto, você vê que ele tem uma sétima menor, aqui, né? E essa sétima aqui, ó. Você tem tônica, aqui a quinta, nesse caso aqui, né? Nessa forma de acorde. Você tem tônica, quinta diminuta, sétima e terça como décima, né? Que é a terça oitavada. Já quando é um diminuto, você tem isso aqui, ó. Você vê que mudei 2 dedos de lugar, né? Esse e esse, mas só mudei uma nota, ok? Ao invés de ficar assim, fiz assim, ó. A sétima também é diminuta. Quem é na harmonia também seria uma sexta maior. Ok? Bem interessante. E esse acorde, ele é simétrico. Esse acorde é simétrico. Por que simétrico? Porque você pode repetir o mesmo desenho a cada um tom e meio, a cada terça aqui. Você pode repetir o mesmo desenho, fazer de novo. Você vai ver que... Você vai ver aqui, ó. Calma que eu estou errando o desenho. Esse som aqui, ó. Mesmo som. Mais agudo. Mesmo som. Eu posso até fazer aqui, ó. Você vê, mesmo começando no Ré, né, nessa inversão, ele resolve no Dó. E eu acho que pra mim isso é a maior prova de que o som é o mesmo, né? É o som de... Esse som diminuto que ele pode ser repetido, né, em todas as inversões. Você vê aqui até ele é terça menor, sobre terça menor, sobre terça menor, e daí sobre terça menor de novo, né? Eu posso fazer aqui, ó. Terça menor, terça menor, terça menor, terça menor, e volta pro si. Isso aqui que eu estou ensinando, poucas pessoas que eu vejo explicar dessa forma, inclusive. Né? Aqui, mas aqui, o diminuto é em menor harmônica, normalmente seria nessa escala aqui, ó. A escala que o Malmes tem ama, né? Angra também gosta. Daí seria... Daí ele resolve aqui também, né? Você vê aqui, né? Ele resolve no menor também, né? Então por hoje é isso. Foi uma aula um pouco mais apressada também, jogando muitas ideias para vocês pegarem. O exercício que eu vou deixar vai ser fazerem... O que vocês escolhem, se é parar na sétima ou na tônica mesmo? O exercício vai ser vocês tocarem esses arpejos. Aqui foi sétima maior. Os maiores também. Em tríade também. O exercício de casa é tocarem os arpejos. Tocarem os arpejos que vocês quiserem, vocês praticam. Sejam os diminutos, os menores, os maiores. Não vou dizer façam tais, tá? Vejam o que vocês mais precisarem. Se você já está bom nos maiores, tocou algumas coisas da última aula e já está bom, vá para os menores. Se os maiores e menores estão bons, faça os diminutos. Entende? Se esses três estão bons, treine escala. Nunca você vai perder nada treinando alguma coisa. Okay? Só se você treinar errado. Mas aí já não é comigo. Então treine escalas, arpejos.
e tudo mais que vocês quiserem, ok? Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Não sei que horas você está vendo isso. Até mais. Tchau.